O período medieval durou quase um milênio e povoou o imaginário das pessoas até os dias de hoje. Durante tantos séculos, milhares de reis se sentaram nos tronos de toda a Europa. Muitos foram esquecidos pela história, mas alguns fizeram seus nomes imortais. E hoje iremos listar alguns dos mais famosos monarcas europeus da Idade Média. Carlos Magno, o rei dos francos, foi um dos primeiros grandes reis da Idade Média. Durante o século 8 e 9, ele reuniu grande parte dos reinos da Europa Central sob seu comando. Territórios que hoje pertencem à França, Alemanha, Países Baixos, Bélgica e parte da Itália se encontravam completamente fragmentados até a chegada do monarca, que fundaria no ano 800 o Sacro Império Romano Germânico. Carlos Magno era um líder excepcional e seus feitos no campo de batalha inspiram diversas lendas a seu respeito. Ele travou batalhas brutais contra os pagãos germânicos, convertendo à força as terras germânicas ao cristianismo. Além de ter grandes conquistas militares, seu reinado também é marcado pela eficiência administrativa e legislativa dos territórios sob seu domínio. O imperador também era amante da cultura clássica e por isso foi um grande patrono das artes e da educação. No ano 846, nas Ilhas Britânicas, um homem resistia bravamente aos invasores vikings. Seu nome era Alfredo de Wessex, que ficaria conhecido como Alfredo o Grande. Apesar de ter uma saúde frágil e pouco vigor físico, ele era conhecido por sua inteligência e determinação. Seu sucesso na batalha contra os vikings o tornou no rei dos anglo-saxões, e seu reino compreendia os territórios da atual Inglaterra. Seu reinado foi marcado por construções de fortalezas por toda a Inglaterra, que protegiam seu povo das temidas incursões vikings, e pelo fortalecimento da Marinha Real. Devido à sua capacidade administrativa, ele conseguiu organizar as finanças de seu reino, abrindo espaço para investimentos nas áreas culturais e religiosas. Seus serviços prestados à Igreja Católica fizeram com que ele merecesse o título de o Defensor da Fé. O reino de Alfredo de Wessex daria origem à nação que hoje conhecemos como Inglaterra. Oriundo da terra dos normandos, um antigo assentamento viking na França, emergiria o homem, que tomaria a Inglaterra de assalto. Seu nome era Guilherme, o Duque da Normandia. Guilherme era filho bastardo do Duque da Normandia com uma de suas amantes, e por isso ele era constantemente chamado por seus rivais e detratores pelo nome de Guilherme o Bastardo. E sua posição desprivilegiada o fez lutar muito mais para consolidar seu poder sobre a Normandia. Com seu título de duque consolidado, ele voltaria sua atenção para a Inglaterra, onde seu primo Eduardo o Confessor reinava, mas não tinha herdeiros, tornando Guilherme um dos pretendentes ao trono. Contudo, a coroa foi passada para Haroldo II, que era um monarca anglo-saxão. Guilherme reivindicou seu direito ao trono, ao invadir a Inglaterra com seu exército normando e derrotando os anglo-saxões na Batalha de Hastings. O Duque da Normandia agora era rei da Inglaterra e ficaria conhecido como Guilherme o Conquistador, dando início do domínio normando sobre a Inglaterra. Frederico Barbarossa, ou Barba Ruiva, foi eleito imperador pelo Sacro Império Romano Germânico em 1155. Ele é considerado por muitos como o melhor imperador que reinou sobre o Sacro Império Romano, tanto por suas habilidades administrativas, por seu carisma e por sua habilidade militar. Frederico I guerreou por diversas vezes contra os estados italianos, consolidando a hegemonia de seu império na Europa Central. Em sua vida, ele colecionou inimigos, entre eles até mesmo papas, dentre os quais estava o Papa Alexandre III. Frederico liderou a oposição ao Papa, mas acabou sendo derrotado em batalha devido à traição cometida por seus próprios vassalos germânicos, e por isso ele teve que selar a paz com o Papa. Frederico se juntaria à Terceira Cruzada para lutar pela Terra Santa,
levando consigo um expressivo contingente de infantes e cavaleiros, que causavam preocupações às tropas islâmicas, principalmente após as suas vitórias iniciais contra as tropas turcas. O imperador encontraria seu fim ao tentar atravessar um rio na Anatólia, quando ele caiu de seu cavalo e, devido ao peso de sua armadura, ele se afogou. Saladino, líder do exército muçulmano, disse que aquilo era um milagre feito por Alá. Sem a liderança de Frederico Barbarossa, o exército imperial desorganizado se tornou uma presa fácil para seus inimigos. Ricardo I é um dos mais famosos reis da Inglaterra, não por ter gerido bem seu reino, pois apesar de ter sido rei da Inglaterra por 10 anos, ele passaria apenas 7 meses de seu reinado em solo inglês. O restante de seus dias ele passaria em terras estrangeiras, devido a seu envolvimento na Terceira Cruzada. Ele gastaria quase todo o tesouro inglês para financiar sua cruzada para libertar a Terra Santa. E em 1191 ele desembarcaria no Oriente Médio e daria início à sua luta contra os muçulmanos. Sua coragem no campo de batalha renderia ao rei Ricardo o título de Coração de Leão, além do sinistro apelido de o Matador de Árabes. O início de sua campanha foi repleto de sucessos, mas também de desavenças com outros líderes cruzados. Sem o apoio dos demais líderes, tomar Jerusalém se tornaria impossível. Ricardo teve que retornar para a Inglaterra, pois seu trono estava ameaçado. Mas seu caminho de volta não seria fácil. Ele sofreu um naufrágio, foi feito prisioneiro e, por fim, morreria após levar uma flechada durante um cerco na França, pois ele lutava sem armadura naquele dia. Um simples arqueiro francês poria fim na vida de um dos mais famosos monarcas britânicos. Filipe II foi um dos mais famosos e celebrados reis da França. Sua fama se deve principalmente às suas disputas com a Inglaterra, sobre a qual obteve importantes vitórias militares e ganhos territoriais. Ele era rival do rei inglês Ricardo Coração de Leão e lutaram juntos durante a Terceira Cruzada, mas ao perceber que todos os louros das vitórias acabavam recaindo sobre o rei Ricardo, ele decidiu se retirar da campanha para não fortalecer ainda mais seu rival. O rei Filipe atacou a Normandia, que naquele momento pertencia aos ingleses, e conseguiu anexar este território ao Reino da França. Com a morte de Ricardo Coração de Leão, Filipe II passaria a combater o novo rei inglês, João Sem Terra. Ele recuperaria a maior parte das terras controladas pela Inglaterra no continente e alcançaria a glória na vitória contra a coalizão formada pelos ingleses, os Flanders e o Sacro Império. Na Batalha de Bouvines, o rei da França ficaria conhecido pelo célebre título romano de Filipe Augusto e restaurou a França como grande potência continental. Frederico II era imperador do Sacro Império Romano Germânico e rei da Itália. Ele era conhecido como o homem mais culto de seu tempo e promoveu reformas importantes em seu império, além de promover as artes e ciências. Assim como Frederico Barbarossa, o imperador Frederico II teve que lutar bastante para manter seu domínio sobre a Itália e teve o Papa Inocêncio IV como rival. Frederico participou da Sexta Cruzada, mas não antes de ser excomungado pelo Papa Gregório IX, por ter demorado a enviar seu exército para o conflito. A excomunhão foi revogada após o envio do exército imperial, mas ao chegar na Terra Santa, Frederico preferiu negociar a combater, chegando a um acordo com o sobrinho de Saladino, que garantiu ao imperador o domínio sobre Jerusalém, Belém, Nazaré e Sidom, tornando-se assim rei de Jerusalém. Em contrapartida, seria concedida a liberdade de culto para os muçulmanos nesta região e seria selada uma trégua de 10 anos. Henrique V foi um jovem monarca inglês que teve uma vida que mais parecia uma peça de William Shakespeare, e por isso mesmo o dramaturgo inglês não teve dificuldade para retratar o jovem monarca em suas peças históricas sobre os monarcas britânicos. Henrique V, em sua juventude, era conhecido por sua rebeldia
e era frequentador de estabelecimentos de moral duvidosa. Mas ao sentar-se no trono, o jovem assumiria seus deveres com responsabilidade, assim como exige a dignidade real. Mas Henrique entraria para a história após sua campanha contra a Casa Real Francesa, que culminaria na Batalha de Azincourt, onde o rei comandou o então desgastado exército inglês, composto em sua maioria por arqueiros, contra a numerosa e formidável cavalaria francesa. Os arqueiros ingleses entrariam para a história ao humilhar a famosa cavalaria francesa. Henrique selou a paz, se casando com a princesa francesa Catarina de Valois, e assim o rei Carlos VI da França o reconheceria como herdeiro, e após sua morte Henrique herdaria a coroa da França. Contudo, Henrique faleceu precocemente, e seu filho Henrique VI perderia todos os territórios e direitos conquistados por seu pai. Os franceses vitoriosos eram inspirados pela presença no campo de batalha de uma camponesa conhecida como Joana d'Arc.